Existe algo que ninguém te conta sobre o trauma. Ele não destrói você de imediato. Ele se infiltra lentamente. Ele altera sua percepção, muda sua forma de confiar e distorce sua maneira de reagir. Quando você percebe, já não está mais vivendo da mesma forma. A questão nunca foi evitar isso, mas decidir se esse impacto vai te fragmentar ou te reconstruir de forma mais forte. Muitas pessoas acreditam que trauma é algo que deve ser ignorado, esquecido ou simplesmente apagado. Porém, essa tentativa de fuga é exatamente o que mantém o problema vivo. Aquilo que não é processado não desaparece, apenas se esconde. E tudo que se esconde, sem ser compreendido, retorna com mais força, influenciando suas decisões sem que você perceba. Agora pense com sinceridade. As experiências que mais te marcaram também foram as que mais te moldaram. Isso revela algo importante. Talvez o trauma não seja apenas uma ferida, mas também uma matéria-prima. E dependendo da forma como você o utiliza, ele pode se tornar a base de uma estrutura interna muito mais sólida. A filosofia estoica nunca prometeu uma vida sem dor. Pelo contrário, ela ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado depende da interpretação. O filósofo Epictetus afirmava que não são os eventos que nos atingem, mas o significado que atribuímos a eles, e isso muda completamente a forma de reagir. Trauma rompe expectativas, quebra confiança e altera percepções. No entanto, ele também revela pontos críticos, onde você é vulnerável, onde precisa evoluir e onde ainda não desenvolveu controle emocional suficiente para lidar com situações difíceis de forma equilibrada. Grande parte das pessoas tenta fugir da dor utilizando distrações, negação ou excesso de estímulos. Mas fugir não resolve, apenas adia o confronto necessário. Tudo que é adiado sem ser compreendido retorna mais intenso, mais confuso e mais difícil de administrar ao longo do tempo. Observe um gato após uma experiência negativa. Ele não ignora o ocorrido, mas também não entra em colapso emocional. Ele processa a situação, ajusta seu comportamento e segue em frente. Existe aprendizado claro, mas não existe aprisionamento emocional prolongado. Essa diferença é essencial. Quando você carrega o trauma, ele pesa e limita sua vida. Quando você o utiliza, ele se transforma em estrutura. E essa transformação só começa quando existe consciência sobre o que aconteceu e como isso te afetou. O imperador Marcos Aurelius ensinava que o obstáculo no caminho pode se tornar o próprio caminho. Aquilo que parece bloquear seu avanço pode ser exatamente o que desenvolve sua força, desde que você saiba como responder. Trauma não é apenas dor. Ele carrega informação valiosa, ele revela padrões, expõe fragilidades e mostra limites internos. Ignorar isso é desperdiçar uma oportunidade profunda de crescimento que poucas experiências são capazes de oferecer. O primeiro passo não é superar rapidamente, mas entender com clareza, compreender o que aconteceu, como te afetou e quais marcas ficaram, sem distorcer, sem romantizar e sem evitar a realidade que precisa ser encarada. Clareza reduz o caos interno. Quando você entende o que aconteceu, você começa a organizar aquilo que antes parecia descontrolado. Esse processo já representa o início da reconstrução emocional. Experiências traumáticas geram reações automáticas como defesa, desconfiança e medo. Quando não são observadas, essas reações se tornam padrões fixos que limitam sua forma de viver e se relacionar. Os gatos não mantêm reações sem ajuste. Eles aprendem com a experiência e recalibram suas respostas. Existe adaptação constante, não rigidez emocional permanente, e isso mantém o equilíbrio. Flexibilidade é essencial nesse processo.
Trauma mal processado endurece, e o endurecimento excessivo impede novas experiências, bloqueia conexões e limita crescimento pessoal. A filosofia estoica valoriza o autocontrole como domínio consciente das próprias reações. Isso permite responder com lucidez em vez de reagir impulsivamente, criando decisões mais equilibradas. A dor pode ser inevitável, mas a forma como você responde a ela pode ser treinada. Esse treinamento constante constrói caráter ao longo do tempo, fortalecendo sua estrutura interna. Caráter não surge pronto, ele é construído por escolhas repetidas, principalmente em momentos difíceis. Cada decisão consciente fortalece sua base emocional e psicológica. Sempre que você evita agir por impulso, você fortalece sua estabilidade. Essa estabilidade acumulada se transforma em força real diante de desafios futuros. Trauma pode gerar medo de confiar, de tentar novamente ou de se expor. Mas viver baseado nesse medo limita profundamente sua experiência de vida e impede novas possibilidades. Os gatos demonstram cautela, mas não paralisia. Eles observam, avaliam e continuam se movendo. Existe proteção, mas também ação consciente e equilibrada. Equilíbrio é fundamental. Proteção excessiva se transforma em prisão. Exposição excessiva gera vulnerabilidade. O ponto ideal está na consciência e na adaptação. Construir caráter exige equilíbrio constante entre essas forças. Nenhum extremo produz crescimento saudável ou sustentável ao longo do tempo. A filosofia estoica ensina a separar o que está sob seu controle do que não está. O trauma já aconteceu e não pode ser alterado, mas sua resposta ainda pode ser moldada. A forma como você reage ao que aconteceu está sob seu controle, e é exatamente nisso que reside sua liberdade e seu poder de transformação. Muitas pessoas se definem pelo trauma, criando narrativas limitantes que impedem qualquer evolução. Isso aprisiona sua identidade ao passado. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com isso agora. Essa mudança de perspectiva redefine completamente sua trajetória. Os gatos não constroem identidade baseada em experiências passadas. Eles utilizam o aprendizado, mas permanecem presentes e adaptáveis ao momento atual. Resiliência não é suportar tudo sem quebrar. É adaptar-se de forma inteligente e ajustar seu comportamento conforme necessário. Essa capacidade de adaptação se desenvolve com prática consciente. Pequenos ajustes diários constroem mudanças profundas ao longo do tempo. Responsabilidade emocional é assumir que suas reações são suas, independentemente do que aconteceu. Isso devolve o controle para você. Sem controle, não há evolução. Sem responsabilidade, não há mudança real. Processar trauma leva tempo. Tentar acelerar esse processo gera confusão, mas tempo sem consciência também não resolve nada. Consciência transforma o tempo em crescimento real. É isso que permite evolução verdadeira. Disciplina emocional significa manter consistência na forma como você lida com suas emoções. Isso cria estabilidade interna. Estabilidade permite crescimento contínuo. Sem ela, qualquer progresso se perde rapidamente. A filosofia estoica não elimina emoções, mas organiza. E organização emocional sustenta caráter sólido e decisões mais conscientes. Silêncio interno é fundamental. Reduzir pensamentos repetitivos impede que a dor seja constantemente reforçada dentro de você. Pensar com clareza transforma a experiência. Pensar sem controle amplifica o sofrimento. Dar significado ao trauma é essencial. Não para justificar o ocorrido, mas para transformar a experiência em aprendizado útil. Sem significado, a dor permanece estagnada. Com significado, ela se torna parte da sua evolução. Ação é indispensável. Sem ação,
não existe transformação. Reflexão prepara, mas ação consolida mudanças reais. Ação consciente constrói caráter, e caráter define quem você se torna ao longo do tempo. Os gatos observam, mas também agem com precisão quando necessário. Esse equilíbrio entre análise e ação é essencial. Transformação exige consistência. Não acontece em um único momento, mas através de escolhas repetidas ao longo do tempo. Consistência cria identidade, e identidade define seu destino. Você pode ser alguém marcado pelo trauma ou moldado por ele. Essa escolha define sua direção. No final, transformar o trauma em arquitetura de caráter não é apagar o passado, mas utilizar o que aconteceu como base para construir algo mais forte. Como os gatos, você observa, aprende e segue, sem carregar peso desnecessário. Nesse processo, você não apenas supera, você evolui. Para você que assistiu até aqui, temos um pedido especial. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal. Isso ajuda muito e é muito importante para nós. Obrigado.